Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um dia de mercado, dia 26, quarta-feira. Bora para a nossa análise diária. Hoje, né? Hoje o câmbio ele tá numa leve tendência de alta, né? Numa tendência de alta. E o nosso mini índice juntamente aqui com a bolsa também, né? Agora que é uma leve alta. Quem é o mentiroso, né? Quem é o mentiroso? Hoje o dia foi meio mais brigado no mini índice e no dólar nessa região aqui das 9,50 até mais ou menos mais 11 e pouco. Nós tivemos compras e vendas interessantes aqui, né? Tá, bora começar pelo dólar futuro. Bem, dólar. Aqui a gente tem a máxima da CME e a mínima da CME. Né? Que primeiro, melhor compra, né, foi aqui, né? Mas essa aqui deveria ser no sentido de scalp, tá? Porque que nós temos ajuste, o POC de ontem e aqui embaixo está o nosso D+1, que é a Petax passada, tá? Então tava difícil aqui seria uma compra de risco, né? E poderia ter ocorrido aqui algum médio para frente, né? Justamente para chegar, levar até aqui, né? Olha o dólar, tá chegando logo ali na nossa taxa máxima de câmbio, né? Então, câmbio, no meu entendimento, né? Uma compra aqui para levar até essa região aqui da média semanal. E aqui a cotação do BRLT, que seria o dólar turismo, eu acho um pouco interessante. Tanto que o preço chegou aqui e sentiu, né? Mas ficou trabalhando e continuou a ganhar preço mais acima. Inclusive aqui está o 700, né, gente? Então, se a pessoa, se o trader não arriscar uma compra aqui, o mercado vindo, lembrando, né? Mercado vindo, arriscar uma compra aqui para segurar, o cara não é trader, né? Tem que ter esse risco. E olha aqui ele chegando quase no 750, né? Porque no pregão passado ele desceu 2 degraus, né? Agora ele está subindo um. Tá chegando aqui na taxa máxima e tá eu creio que essa aqui é a média gaussiana, tá, gente? Essa aqui são as médias gaussianas e aqui o dólar tá bem estressado no 770 e mais estressado. Aqui ele tende a voltar um pouco. Como aqui embaixo também ele tende a ficar um pouquinho mais comprador, né? A volta. Tá. Primeiro, que ele conseguiu, né? Fez essa movimentação da manhã e deixa eu tirar essa. Pronto, que essa aqui são as médias das Petax, que eu tiro e coloco uma média aqui, a média final. A nossa média agora tá no a Petax, obviamente que eu tenho aqui, né, na nossa planilha, lembrando que nosso FRP0 tá 4,40, nós erramos 2,5 pontos da diferença, tá? O nosso indicador aqui tá errado, tá? Essas Petax elas estão certas, mas no final ele dá uma Petax errada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. E estava dando certo, mas está tendo uma variação. Mas de qualquer forma nós temos a nossa planilha, né, para nos auxiliar. Então no câmbio o dólar, as cotações nesse caso, né, ficou aqui trabalhando. Aqui lembrando que é o justo e por meio de cálculos, aqui estava numa área bem que ia se sustentar nessa certa lateralização porque estava um preço justo aqui para o dólar. Então o câmbio ele ficou aqui sem grandes drives de mercado, tá? Para mim hoje está um pouquinho mais arriscado, inclusive fazer essa operação, né? Que é a operação da arbitragem do preço futuro para o preço à vista,
né? Aqui eu nem coloquei o spot. Aqui deveria ter um spot e um outro spot, né? Que nesse caso o nosso segundo spot estaria no 30 e o terceiro no 30 também, né? E no final o spot do dia é esse, né? Então a gente tem uma taxa à vista, outra taxa à vista. Aqui os primeiros spots do dia e aqui o spot final do dia, né? Então é interessante nós entendermos o cálculo que é feito, né? Que é a Petax, preço à vista, o preço futuro e o spot, que seria esses dois aqui. Mas no final do dia, a Petax, o primeiro preço é o spot, né? Aí depois se transformando na taxa à vista, né? Quando sai a segunda taxa à vista, nós já temos o spot, que é um cálculo que eu faço aqui, que é uma média, né? Aqui como vocês podem ver, eu pego essas Petax e divido por 4, né? Como é no Banco Central. Então é interessante nós olharmos esse tipo de cálculo que é feito aqui, só que está um pouco justo por causa que está 4,5 pontos, né? Então o câmbio ele tende a visitar um pouco mais o preço à vista, né? Perto do encerramento desse contrato, né? Que nós temos ante pré-rolagem amanhã, a rolagem pré-rolagem sexta-feira e segunda-feira a rolagem em si, tá? Então o câmbio ele ficou trabalhando numa tendência de alta. O nosso DXY ele estava numa leve alta, né? Ele tá segurando um pouco, mas nós no mercado ainda nós temos esse receio das taxas, tá? O mercado está tentando precificar ainda, ver o que vai acontecer. E basicamente foi isso aqui para o câmbio, né? Levando em consideração também que os DIs, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês os DIs. Os DIs hoje, eles deram uma barrigada para baixo, tá? Mas depois eles começaram a ficar positivo, tá? Inclusive foi isso aqui que deixou o nosso mini índice um pouco trabalhando um pouco mais positivo. E com essa subida aqui dos DIs, no meu entendimento, né, dos nossos juros, o índice ele não deu prosseguimento à sua alta, tá? Então, mini índice, né? Olha só, lateralizou um pouco mais para alta. Também nós temos aliás, aqui, né? Mercado, né? Um mercado à vista, nossas ações. De manhã elas abriram com uma certa, eu diria que com uma tendência de alta leve e algumas entregaram, tá? Principalmente o setor bancário do Itaú, né? Ambev já está perdendo 1,8, mas as demais ações aqui elas trabalharam, inclusive nosso índice aqui, que parece o da Bloomberg, né? Que é o índice de comoditizado, trabalhou numa leve alta. Mas por conta dos DIs, né, que eles deram uma barrigada para cima, para mim, isso aqui afetou, né? Que inclusive nós temos aqui o nosso Ibov, tá? Trabalhando também numa leve alta. E isso fez com que essa subida dos DIs, eu acho que trouxe essa parte um pouco mais vendedora aqui para o nosso mini índice e para a nossa bolsa, né? E no meu entendimento, que primeiro essas 9,40 foi uma boa compra, tá? Aqui ficou um pouquinho mais obscuro, tá? Mas nesse sentido de compra aqui, ainda estava, eu creio que essa aqui foi uma excelente compra, tá? Em cima do ajuste. E lembrando que o índice, né, ele já amanheceu nessa região, né, do 33.320, em cima da média, perto do ajuste, né? Então ele fez essa movimentação aqui logo nos 2 minutos, ele já fechou várias operações, né?
aqui perto da média, perto do ajuste, então o preço ele fica um pouco mais volátil. O negócio é saber o direcional, para onde ele vai. E no sentido, né, que as bolsas elas estavam performando um pouco no mundo, um pouco mais para alta. Então, uma compra aqui seria um pouquinho mais justificável. E aqui de novo. Mas para cá agora o preço ele meio que ficou morto, tá? Agora que é um sentido um pouquinho mais de scalp, de vender aqui nessa máxima, né, no 33.500 ou no 30, tá um range bem pequeno, né? Tá complicado aqui, uns 300 pontos. Mas é isso, né? E a abertura do mercado americano deu, né? Aqui deixa eu mostrar aqui também EWZ, né? Uma leve tendência, não, uma tendência de baixa e o BR Titãs numa leve baixa também. Aqui, então isso fez com que fosse passado, né, o nosso aqui a abertura. A abertura do mercado americano 11,6 deu essa puxadinha um pouco mais negativa, que foi passado para o nosso mini índice. Essa venda aqui também, mas uma venda um pouquinho mais perigosa, tá? E aqui já está o preço médio, né? Olha só, aqui tem uma linha. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó, onde a cotação tá. Deixa eu aumentar, né? Onde a cotação ela está aqui e aqui o preço médio, né? Então, fazer trade aqui nessa área é complicado, né? É complicado. Ou você entra aqui, entra vendido, stop tá aqui em cima, né? Mas aqui ele tende a trabalhar. Aqui é a área de aceitação, né? Nós temos área de aceitação, rejeição lá em cima e a rejeição aqui embaixo. No sentido do que hoje o preço está um pouquinho mais lateral, tá? Então, basicamente é isso. Eu desejo a vocês um restante de pregão excelente. Até mais. Valeu!